Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Tempo aí para os ajustes, que a data enlouqueceu aqui. Não sei o que foi que deu com a data aqui. Tá todas as imagens. Vamos ver o áudio. Áudio. Vamos ver o áudio. Áudio tá ok. Enlouqueceu a data aqui, botei para hoje, entrou dia 19 de julho. E o estranho é que 19 de julho eu tenho uma coisa importante. Bom, quem sabe, né? Boa noite, Jefferson, bem-vindo, deixando voto aí, deixando curtida. Pessoal, comecei uns 10 minutos antes aqui, porque o YouTube botou a data dessa live para o dia 19 de julho. Olha só que loucura. Não sei porquê. E a data aqui tá como quando eu inseri, estava para hoje, né? E na apresentação aí para vocês, dia 19 de julho. Então, para garantir, eu abri 10 minutos antes aí para ajustar as melhorias. Tá, gente? Tô melhor, tô bem melhor. Baixo remédio, mas já estou assim uns 90% melhor. Tá? Já vamos pegando a nossa... Hoje tem fluidificação da nossa água aí, tá? Tá bom? Lembrando que as consultas estão normais aí, né? Tá? Continuam normais. Hoje perguntaram se ia fazer a live de manhã. Não consegui, porque amanhã eu tenho sessão de Exu, né? E Pombagira aqui em casa e eu tive que sair para ver algumas coisas para a sessão. E lembrando que toda sexta-feira a nossa live é mais curta, porque depois nós temos sessões, né? Sessão de Exu, Pombagira, Ciganos, as sessões de Umbanda. Cada sexta-feira é uma sessão depois da live. Quando tem sessão lá na casa do meu pai de santo, que nem foi agora na sexta-feira, vocês viram o vídeo aí? Dá uma olhadinha no vídeo, teve sessão de Exu lá. Daí nós não fazemos a nossa live aqui por causa lá do meu pai de santo. Tá, pessoas? Julho vai estar mais fraquinho, mas se preparem. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, agenda lotada de sessões. Lotada. Tá? Já saiu lá a nossa agenda da casa, então vai ser muita coisa. E eu tô pensando em assentar. Cortar pro Exu Marabô em novembro. Vamos ver como é que vai ficar até lá, tá? Beleza? Quem quiser aí já nos ajudar aí, doando qualquer valor para nossa causa, via Superchat aí pro nosso corte, pro nosso Exu Marabô Pombagira 7 Saias em novembro. Se chegarmos no valor, nós vamos fazer, tá? Antes que venha algum mimimi, alguma coisa, eu tive alguns custos aí com obra por causa dos temporais aí, né? Vocês viram os temporais, enchente de novo aí. Ou deixava a casa desse jeito ou não fazia o corte, né? Já conversei com o pai na sexta, então ficou para novembro. Havendo quórum, né? Monetário. E o pessoal diz que a religião é de graça, né? Tem que dar a caridade de graça. Mas quando tem a obrigação, o corte dos Exus, nenhuma vela o pessoal ajuda, né? Mas assim, já falei que o Exu Marabô. Essas horas, eu sou bem crítico em relação a isso. Eu acho importante que a amizade seja balanceada, né? A gente ajuda quem nos ajuda e não adianta ajudar quem só usa e pisa, tá? Daí não é caridade, daí é burrice, né? Hoje o Emerson aí com chá, né? A minha xícara, lembram? Ah, muito bullying eu sofri com essa xícara nas minhas lives, ó. A minha xícara da vaquinha voltou. Lembram? 10 anos atrás, quando nós começamos com as nossas lives, e eu tomava o meu chá, sempre tomando chá, né? Com a xícara da vaquinha. A vaquinha voltou, gente.
A vaquinha voltou. Pô, acabei de falar no meu pai de santo, ele já me mandou. Acabei de falar no meu pai de santo, ele mandou uma mensagem aqui. Esse não morre tão cedo. Esse vai longe. Faltando 5 minutinhos, vamos lá, gente. Pegando copo com água, garrafa com água, né? Olha a diferença da voz. Ontem, como é que eu estava? Bem ruim, né? Vou contar o que me curou. Vou contar o que os remédios curaram, né? Beleza? Mas eu vou explicar depois o fenômeno mediúnico que aconteceu que me curou. A moderação já sabe. A primeira coisa que eu contei hoje de manhã, né? Olha pra mim como é que eu estava ontem. Eu fiz o vídeo, né? Avisando como é que eu estava. E olha como é que eu estou hoje. Né? E ainda esqueci de tomar uma dose dos remédios que era prescrição médica. Esqueci. Dormia mais e de tarde e que eu estava tão ruim que eu escolhi dormir do que tomar o remédio. Mas estamos aí. Vamos à nossa live. Voltamos, tá? Eu vou fazer lives sexta, sábado e domingo, tá, gente? Para cobrir esses 2 dias de poucas atualizações. Apesar que shorts teve bastante, né? Atenção, o pessoal que pediu o vídeo do Exu do Lodo, eu não fiz de short, eu fiz vídeo, tá? E hoje eu coloquei 5 vídeos, 5 vídeos que já estavam prontos antes de eu ficar doente. E eu não consegui baixar, eu baixei todos hoje em forma de vídeos, tá? Incorporação de ciganos, né? A garra do galo para os ciganos, é uma magia cigana. Eu fiz 5 vídeos só sobre ciganos, videozinho de 3, 4 minutos ali. Só que eles entraram como vídeo em vez de shorts. Dá uma olhadinha lá depois e me digam, tá? E também tem o pedido que o pessoal pediu o nome de ciganos e ciganas, né? Também entrou como vídeo. Não entrou como short. Não sei por que o YouTube colocou como vídeo. Boa noite, Célia Carvalho. Bem-vinda. Deixando a curtida aí para nos ajudar na divulgação da causa da Umbanda para o mundo todo. Vamos chegando, gente. E o YouTube está muito estranho porque tem um monte de gente recebendo os erros o YouTube está enviando, né? Não sei o que é. Não é só o meu canal, não, tá? É o mesmo erro em vários canais. Isso que é estranho, né? Boa noite, Manuel Breno Valentim. Bem-vindo. Deixando curtida aí para nos ajudar na nossa causa. Gente, a live de hoje, nossa, vocês têm que estar assim, ó, todo mundo aí. Olho arregalado, ouvido limpo, porque isso pode acontecer com vocês a qualquer momento, tá bom? Quem está aqui em desenvolvimento espiritual, doutrina espiritualista, o que aconteceu comigo pode acontecer com vocês a qualquer momento, coisa boa, espiritual. Boa noite, Maria Elizabeth Valentim, bem-vinda, deixando a curtida aí para nos ajudar na nossa causa. Estavam com saudade, gente? Ou estavam tudo louco que eu já desencarnasse e não voltasse mais para incomodar? Tio Emerson tava feio. Nossa, gente. Alergia, tá? Alergia respiratória, só isso, mais nada. Não tem espirro, não tem dor de cabeça, não tem nada. Só alergia respiratória, tosse. Uma tosse seca. E estou falando com vocês aqui e tosse. Só isso, mais nada. Uma alergia respiratória. Vamos chegando, faltando 2 minutinhos já, nossa. Mas eu tentei, como eu deixo vários vídeos prontos, né? Então, como eu não precisava falar, já eram vídeos gravados, eu só liberei aí. Então, a atualização teve, né? O que não teve foram as nossas lives aí, tá? Gente, ó, julho, atenção, entramos no mês de julho. Quem fez mesa real em janeiro, lembram dos 6 meses? Já está na hora de fazer a mesa real novamente, tá? Para os próximos 6 meses. Ou as consultas normais aqui, tá?
já é um andamento para os próximos 6 meses. Pessoas, o mundo está acabando, o ano está acabando. Agora estamos mais perto ainda do fim do ano do que do início do ano de 2025, tá? Outra coisa, tá? Terremoto, vulcão, maremoto, o que eu tive de pesadelos, e aí, assim, eu sei, eu estava doente, né? Mas é que eu também faço projeção, nosso título de projeção é hoje. E se cuidem aí com maremoto, terremoto, vulcão, essas coisas aí ligadas nisso daí, tá? Eu acho que vem alguma coisa dentro desse parâmetro. E lembram que eu já tinha falado um tempão atrás aí, né? Tempão atrás não, uns 30 dias atrás, antes de eu ficar doente aí, que eu estava vendo as mesmas coisas, tá? Só que uma coisa... aí eu não sei se é o vulcão ou a montanha... Não tem nada a ver com a guria essa que caiu aí no vulcão, tá? Tem nada a ver. Antes que alguém... Ah, mas foi a guria essa. Não. Sabe a brasileira que morreu no vulcão? Não, tem nada a ver com isso aí. É montanha desabando. Tá? Aí nós vamos conversando na nossa live. Tá bom? 19 horas? Beleza. Então, eu vou fazer a abertura oficial, tá? De quem vê gravado depois, aí nós vamos fazer a nossa fluidificação da água e já vamos entrar direto na nossa doutrina aí. Gente, eu tenho uma experiência de projeção astral dessa noite espetacular. Olha, é de cair os butiá do bolso, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. 19 horas, vamos lá. Olá, 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 amigos e amigas do blog, do canal Entidades Ciganas da Umbanda e do canal O Mundo Espiritual. Eu, Emerson de Ossanha, eu tô vivo. Vocês vão ter que me engolir. Passei 2 dias e 2 noites muito mal, mas muito mal mesmo. Para vocês verem, eu estou tomando 5 tipos de remédio. Eu não vou mostrar os remédios aqui, porque daí daqui a pouco vocês vão querer comprar, usar e vão dizer que eu que mostrei aqui. Né? Uma moderação, sabe, eu tenho a Rose, é da área da saúde, a Cris é da área de saúde, se apavoraram. A coisa foi feia, crianças. Alergia respiratória. Tivemos a nossa sessão lá no sábado, voltei 5 horas da manhã, estava 10 graus negativo. Domingo fez frio, tomei um banho de chuva. Juntou, ferrou tudo, né? Aí na segunda-feira eu já estava muito mal. E viemos esse monte de tempo de frio, né? E eu não me cuidei. A culpa é minha. Vamos botar o pé no chão, né, gente? Qualquer doença, qualquer coisa que nós temos, é espírito obsessor. Não. Não. Tem a doença da matéria, né, pessoal? Poxa, mudança climática, frio, tomar um banho de chuva... Fica das 8 da noite às 5 da manhã com o pé no chão, com menos 10 graus. Não tem corpo que aguenta. Acordando todo dia 3 horas da manhã. Olhem as atualizações de hoje. 2h30 da manhã eu estava atualizando o blog. Pessoas, eu acordo 2 horas da manhã e não durmo mais. Ou 2, ou 3, ou 4 horas da manhã. Não acordo, não durmo mais, não adianta. Aí eu venho pra cá e coloco as coisas em dia. Almoço, aí eu tiro uma soneca. Olha, infelizmente, somente uns 30 minutos. Não consigo dormir. E isso é um problema de médiums, tá bom? Médium com mediunidade apurada, que trabalha de verdade, tem problema para dormir, tá? Beleza? E óbvio que daí o teu organismo fica debilitado, né, gente? Quantas vezes eu falo para vocês, médium de projeção, queima vitamina C, glicose, fica com isso que eu tive. E lembram quantas vezes eu falei para vocês, sempre está gripado, sempre está resfriado, sempre está com alergias. Sim, porque o médium que trabalha de verdade, ele doa muito ectoplasma. E o ectoplasma queima. E já mudou o meu calendário de agosto, ó.
Não, de julho. Ai, ai, ai. 1, 2, 3, 4, mais 5 sessões eu tenho em julho. Agora. Não sei como é que eu vou fazer. Vamos ter que ajustar com as nossas... E eu tenho mais uma inauguração de uma casa de santo, de um irmão de santo meu para ir também, tá? Ele vai começar com o corte de Exus, né? Eu fui convidado, ele está construindo a casa, assim que a casa estiver pronta. Ele disse, já marcou a data, eu disse, não marca. Constrói a casa dos Exus, depois faz. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quem já fez obra na vida sabe como é que é, né? Marca uma data, a obra nunca fica pronta dentro da data. A minha casa dos Exus foi assim. Então, julho agora. E eu achando que julho ia ser fraquinho. Terminei de falar, já chegou ali. 19,5. Vamos fluidificar nossa água? Pegar o copo com água? Vamos lá então. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão neste plano é nos auxiliar no caminho da evolução espiritual. Rogo a vós, junto com Pai Ossanha, Mãe Oxum, Pai Bará, Pai Ogum, Caboclo Ogum da Lua, Caboclo da Lua, Preto Velho Pai José, Preto Velho Pai Joaquim, Preta Velha Avó Maria, a todo o clã de Cigano Igor, Cigano Natan, Cigano Pablo, Cigano Igor, Cigano Pirata, Cigana Anissa, Cigana Sarita, Cigana Rosita, Cigana Esmeralda, Cigana Sete Saia, Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano, e também a falange de Exu Marabô. Exu Marabô, Pombagira Sete Saias, Exu Maré, Pombagira da Praia e Ogumegê, que possam fluidificar, energizar, transformar esse simples copo com água no melhor remédio que a espiritualidade possa nos trazer, a cura para o espírito, para o perispírito, para o corpo físico e principalmente para o campo mental que nós tanto necessitamos nesse momento. E que assim seja, Tintim. Boa noite, Cris. Cris, viu lá o calendário que o pai acabou de mandar? Pai Zico? Júlio tinha uma função só, olha quantas tem agora. Né? Vai ter um corte para... Vai ter um reforço de batuque no dia 18. Um, dois, três, quatro, cinco, mais 5 coisas. Não tinha nada, agora nós temos 5 em julho. Mais as nossas sessões aqui, 9. 10. 10 dividido por 30. Pessoal, a cada 3 dias eu vou ter praticamente, a cada 3 dias eu vou ter uma sessão, né? Ou uma sessão de umbanda ou um corte no batuque. Uma obrigação no batuque. Esse julho. A cada 3 dias, agora em julho, eu vou ter ou uma sessão ou uma obrigação, sessão de umbanda ou uma obrigação no batuque. Tem saúde que aguenta, né, gente? Mas e aí? O que a gente faz? Vamos lá, não tem o que fazer, né? Concordam comigo? É um acordo que nós fizemos antes de reencarnar, não adianta fugir, é sacrificoso, é cansativo, nos deixa doente o médium que trabalha. Atenção, o médium que não trabalha, não tem mediunidade e não doa energia, esse não fica doente. Antes que alguém venha dizer, uma pessoa me falou, me escreveu um comentário, eu ia responder, nem respondi. Eu botei que eu estava doente, que não ia fazer, né? E aí a pessoa assim, ai, médium doente, cadê as tuas energias? Vou responder para vocês.
Médium que vai na terreira ou no centro kardecista. Eu entrei no canal dela, era kardecista. Médium que vai em centro de umbanda ou centro kardecista e não doa energia, eu estou falando doar energia. Ai, dá passezinho, fazer assim e ir embora? Não. Trabalhar, tem que trabalhar, pegar, atender 2, 3 por dia, levar a oferenda lá na praia, levar a oferenda na cachoeira, ir para a terreira, ficar das 8 da noite às 5 da manhã de pé no chão, ficar segunda-feira com chuva fazendo troca de Exu. Isso é médio, tá bom? Só para ter uma ideia. O Cambono disse que o Exu Marabô atendeu 6 pessoas na última sessão. Isso é médio. Meu Exu atendeu 6 pessoas. E para ele atender as 6 pessoas, usou a minha energia, meu ectoplasma. Viu a diferença do outro médium que vai lá e só... Ah, irmãozinho, irmãzinha, e achou que fez um trabalho, doou energia? Doou porra nenhuma. Eu quero ver fazer esse tipo de trabalho que nós médiums, que nem eu, nós fazemos. Por isso que a gente fica doente. Pessoas, nós não somos super-homens ou super-mulheres. Nós ficamos doentes. Tá? Combinado? Então tá. Preparados então? Vamos lá então. Gente, vou começar direto com a projeção aí que eu tive, tá? Projeção astral. Tem muita gente nova aí, né? Boa noite, Juscelene Santos. Bem-vinda, minha querida. Deixando a curtida aí para nos ajudar, tá? Quem não sabe... Ô, Cris, olha quem é que voltou, Cris. A minha xícara de vaquinha. Ó, chazinho e a minha xícara de vaquinha. Fazia uns 5 anos que eu não usava a minha xícara de vaquinha. Sofri muito bullying aqui no canal por causa da minha xícara de vaquinha. Vamos lá. Projeção astral. Quem não sabe o que é? Dormimos, o nosso perispírito sai do corpo e sai a vagar, né? Vai no passado, presente... Claro, ó. Vou explicar uma coisa assim, ó. Você sabe que eu tenho um cenário aqui que eu uso o... Pô, gastei um monte de dinheiro numa câmera Ultra HD 4K, antes que alguém fale, com 1080 mbp. Tá? Só que a visualização, mais 80% das visualizações aqui no YouTube são nesse formato. Então eu estou sendo obrigado a fazer no smartphone essas lives, porque 80% das pessoas olham as lives num smartphone. E a câmera moderna, aquela coisa, as pessoas vão ter que virar e já não gostam de ver assim, que elas gostam de ver segurando o celular assim. Então o que eu tive que fazer? Me adaptar. Eu tenho toda uma aparelhagem mega, gastei o que eu não tinha, para no final voltar e ter que fazer as lives aqui no smartphone. Mas 80% das pessoas que me assistem é via smartphone. Então de vez em quando vai ter essas ligações, assim, daqui a pouco é o X, daqui a pouco é a farmácia, daqui a pouco meu pai de santo, que nem, né, mandou aí no início da... Vamos lá, tá? Vamos lá. Projeção astral. Dormi, vocês dormiram, o perispírito sai do corpo e sai a vagar, né? Vai para o passado, vem no presente, vai no futuro, visita um ente querido lá em cima, visita pessoas vivas que estão fazendo a projeção também, conversam com seu Exu, Pombagira, cigano, cigana, enfim, faz um monte de coisa. Vai cidade astral, vai um monte de coisa. Querem aprimorar? Entre aqui embaixo na playlist Projeção Astral. Combinados?
Tá, então basicamente é isso aí. Eu sou um médium de projeção desde sempre, desde criança, tá? Desde sempre. Para mim já é uma normalidade, assim. Tem gente que... ai, projeção, ai meu Deus, espetacular. Às vezes eu me torno rude, porque é uma coisa que é tão normal na minha vida, que eu peço desculpas de às vezes eu tratar de uma forma rude, tá? É que tem que entender, né, gente? Pô, toda noite eu durmo, projeção. Tá aí a Cris, né, Cris? Todo dia é projeção. Às vezes nem mando para não incomodar as meninas. Só mando quando é coisa assim mais importante, né? Boa noite, Rose. Bem-vinda. Deixando o like aí para nós. Boa noite, Vandilena Teodoro. Boa noite, bem-vinda. Deixando a curtida aí para nós, tá? Então daí eu deixo as projeções mais importantes para mandar para as meninas da moderação, né? Quer ver, gente? Ó, já faz tempo, anotem aí. Eu não ajustei ainda, deixa eu ajustar as projeções. Vamos lá? Vocês perceberam que um tempo para cá eu tenho visto vulcão, terremoto, ou se não é vulcão, é uma montanha caindo, terremoto e maremoto. Ah, Emerson, foi aquela menina brasileira que no vulcão lá... Não, aquilo lá eu não vi, tá? Ah, todo mundo viu. Né? Olha os canais aí dos pseudos médiuns e claro, todo mundo viu. Não, eu não vi. Tá? Eu não vi. Eu não tenho ligação com essa menina. Né? Tá bom? Não conheço a menina, não sei nem quem é. Pergunto, quantos brasileiros, quantas pessoas no mundo agora estão escalando montanha? Olha só, quer ver? Olha só. Pessoal, estou tendo uma premonição, atenção, para tudo. Até o final do ano, uma pessoa muito importante ou uma pessoa famosa vai morrer. Ah, não, né, gente? Né? Não, né? Também não, né? Aí é barbada, né? Bom, então essas projeções eu estou tendo, e o problema, que agora eu estou começando a ficar mais preocupado, é que ela está aumentando o número de vezes que eu tenho visto. Boa noite, Laura, bem-vinda, deixando a curtida lá. Laura, Rose e Cris, olhem lá depois o calendário do Paizico. Começamos o julho sem nada, terminamos o julho lotado. Mas vamos lá, não tem muito o que fazer, né? Só me curar mais ainda, eu vou me embora, né? Então, já anotem aí. E eu passei esses 2 dias e 2 noites. Tainara, boa noite. Dá para saber se eu levo... Não entendi, Tainara. O que é que tu escreveu ali? Homens casados... Chifre? Homens casados levam chifre. Isso pode ter certeza. O homem que está em um relacionamento com uma mulher, com certeza ele leva chifre. As consultas são pagas, tá, ô Tainara? Tá ali, ó. Consulta com 6 cartas, R$15. Consulta com 12 cartas, R$35. Pagamento via Superchat ali. Ou te inscreve no clube de membros, que daí lá no clube de membros as consultas são gratuitas, tá? Beleza? Boa noite, Derlan, bem-vindo, deixando o like para nos ajudar. Amanhã temos nossa consulta, amanhã tem a nossa sessão de Xumarabô, exatamente. Tá? Pessoas, as consultas são pagas aqui, tá? As consultas gratuitas são somente para quem faz parte do clube de membros, tá? Quem faz parte do clube de membros tem consultas gratuitas. Tá ali o botãozinho Seja Membro ali, vamos se inscrever. Então, e essas 2 noites e dias e noites eu tive muito ruim. Eu tô tomando 5 remédios, mostrei para Cris, para Rose, para Laura, assim, né? Bomba.
E sim, né? O nosso organismo ele está meio instável. As premonições e as projeções a gente não deve seguir muito, né? Mas como são projeções que eu já estava tendo, então eu estou um pouquinho mais preocupado com isso aí. Da onde vai ser? Não sei ainda. Deixa eu trabalhar um pouco mais essas projeções. O problema é que elas estão mais próximas. Antes eram coisas mais curtas, agora são mais completas e mais complexas, tá? Vulcão ou a montanha. É porque eu vi vulcão, depois eu vi a montanha caindo, ao mar, né? Maremoto, essas coisas assim. Muita fumaça não, né? Perdão. Se uma montanha desaba, sai pó, né? Areia, essas coisas assim. E se é vulcão, é fumaça. Tá? Então é montanhas e maremoto, tá bom? Ou terremoto que faz a montanha cair e acionar o vulcão. É essa linha de raciocínio, tá? Então vamos anotar aí. Eu vou aprimorar mais isso, tá? E depois nós vamos trazer. Eu vou tentar trazer um local. Eu desconfio de onde é que é, mas não vou trazer ainda, tá? Ana Luísa Saravia, boa noite, minha querida. Deixando curtida aí para nos ajudar. Agora vem a espetacular, a espetacular. Ontem ainda estava muito ruim. Eu falei com a Cris ontem, né, Cris? Mandei um áudio, né? Ontem eu conversei com a Cris. Eu não conseguia conversar. Ontem de tarde eu não conseguia conversar. Tosse, mas tosse, gente, tosse. Remédio não faz efeito, não faz efeito, não faz efeito. Poxa, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho um monte de trabalhos, eu tenho um monte de profissões, eu tenho um monte de coisa para fazer, né, gente? E eu tenho que correr atrás. Eu conversando com a espiritualidade ali, né? E conversando com a espiritualidade, olha, tá feia a coisa. Gente, eu tive uma crise de tosse que voltou tudo. Voltou tudo 5 vezes. Só para vocês terem uma ideia. A crise de tosse voltou 5 vezes tudo. Não, pera aí um pouquinho, né? Vamos fazer o quê? Boa noite, Dora Cunha, bem-vinda. Vamos deixando a curtida aí, gente. E essa noite, gente, o que eu fiz? Olha, amanhã, no caso, hoje, né? Eu tenho que retornar às minhas funções normais, porque sexta-feira tem a sessão de Exu Marabô e depois vai vir um monte de trabalhos que eu tenho que fazer aí. E eu tenho um pessoal doente que vai para cirurgia, tem a Laura que vai para cirurgia, eu tenho mais uma outra amiga minha aí, tá com câncer no seio, que eu fiz uma segurança também de saúde, né? Então eu tenho pessoas doentes que eu estou cuidando. Olha só, tá isso. Então eu médium, tenho que estar bem para cuidar dessas pessoas também. E tenho os meus problemas pessoais. E ontem à noite deu uma estabilizada assim, legal. Vou dormir bem. Pessoas, quando eu fui deitar, começou assim de novo. Não. Ruim. Não, aí não, né? Pelo amor de Deus. Aí não. Mas eu vim aqui, conversei com todo mundo. Ô, gente, essa noite eu tenho que me curar, pelo menos uma parte boa da cura. Dormi. Ó a minha projeção. Agora que vem o título. Projeção astral, eu fui curado. Pessoas, dormi. Quando eu me vi, eu estava vindo da rua para minha casa à noite. Tá bom? Na projeção, deitei, meu perispírito saiu do corpo e eu fui para a rua. Lá na rua, né? A Vandilena, Emerson, aqui em casa, essa tosse muito intensa. Remédio, Dorflex, a embalagem antiga já possui indicação para tosse. Eu tomei 5 remédios, Vandilena, eu estou tomando. A Cris, a Rose, as meninas sabem. Eu não vou mostrar os remédios aqui porque depois pode parecer que para o YouTube que eu estou fazendo propaganda, tá?
mas são 5 remédios. Eu estou com uma alergia respiratória. E bem forte, tá? Não é remedinho, paracetamol, coisinha, não, não. Há um nome assim que, nossa senhora, tem que fazer um curso de, né? Bem forte. Aí dormi, tô vindo em projeção na rua, presta atenção à projeção. E eu vejo saindo da minha garagem um homem negro, tá bom? Bem alto, todo de branco, uma roupa parecia linho, de linho branco, e um chapéu branco que parecia ser de linho também, tá? E, gente, a aura dele, a energia que ele emanava, era uma luz verde tão linda, mas tão linda, a Cris. Quando você falou sobre essa projeção, eu me lembrei de uma visão que você teve de uma entidade que passou por você em uma rua. Ah, aquilo foi o Zé Pilintra, fazem uns 15 anos, eu fazia faculdade de tecnologia e gestão ambiental e eu encontrei o Zé Pilintra na rua, de noite. Encontrei, gente, Zé Pilintra, o espírito. Eu saindo da faculdade. Era de madrugada já. Mas daí ele estava de ver, só que daí ali eu vi que era ele, né, o Zé Pilintra. Mas é que Cris, que eu vi essa noite, essa noite, essa madrugada, ele saía do meu portão, gente, a aura dele estava tão expandida, a energia dele era verde. Um verde assim, ó. Era uma luz verde e a aura dele expandida em todo o entorno dele. E ele caminhando. E eu vinha vindo e olhei, ele me olhou, não falou nada e foi embora. Mas aquilo me reverberou todo o meu corpo, reverberou, sabe? Reverberar assim, não é tremer, tremer de frio, tremer de dor. Reverberar, como fosse som. Acordei 2h30 da manhã em ponto, ó. 2h15 mais ou menos. Imagina, né? Aquilo assim, ó. Nossa! Que espetacular! A energia. Além disso, tem a energia, a emoção. Não é só olhar. Tu sente a energia, o teu corpo vibra, né? É um grande número de sensações mediúnicas, tá bom? E eu olhei quem era. Ué, porque todas as minhas entidades aqui, desde sempre eu vejo, eu sei quem é. Ainda eu falei para as meninas, 2h30 acordei? Assim. Olha como é que eu tô. Assim, gente. Dei umas 2, 3 tossidas hoje. Preparei meu chimarrão, vim aqui, botei os outros canais em dia. 2h30 já mandei bom dia para todo mundo, né, meninas? Até para vocês eu mandei. 2h30. Vou trabalhar. Só que eu estou trabalhando aqui e... Quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Marabô, ninguém respondeu. Cigano Igor, ninguém respondeu aqui. Bom, quando eles não respondem, é que sinal que não é para eu saber. Pessoas não precisam saber. Estão curados? A espiritualidade curou vocês? Isso é o que importa. As pessoas se apegam muito a saber. As pessoas se apegam muito. Eu queria saber quem era o espírito que me curou. Criança, te cura. Era o teu anjo da guarda. Ponto. Bom, aí falei para as meninas, foi um sonho, foi uma projeção espetacular, muito bom. Gente, eu estou curado, quase curado. Quase. Ah, mas estava tomando remédio. Sim, nós vamos tomar o remédio que o médico mandou e nós vamos trabalhar com a espiritualidade. Só que a melhoria dos remédios que eu estava tomando, elas estavam vindo aos poucos. Se eu continuasse só nos remédios, eu estaria melhor só no domingo. Preste atenção. Por isso que eu estou tentando botar os pés bem no chão, para vocês não mistificarem depois, tá? Eu tive uma cura súbita,
Assim, do nada. Eu ganhei 3, 4 dias de remédio, vamos dizer assim. Mas vou continuar com o tratamento dos remédios, tá bom? Aí eu tô sentado aqui, nossa, quem é? Porque será que é um guia novo? Será que foi mandado por alguém e eu não saiba? Eu tô assim, e eu ali, né? Quem será ele? Até também eu queria agradecer, nem que fosse uma oração, né? Ó, poxa, vamos lá. Eu muito doente, pedi a cura, né? De madrugada eu pedi a cura. E a cura veio, no mínimo eu tenho que agradecer. Sim, não preciso saber ficar desesperado, mas tu pode tentar ali, ó. Queria pelo menos mandar uma oração, alguma coisa para quem, né? As entidades têm meios de cura inimagináveis. Não, olha só, Dora, agora presta atenção. Aí eu tô aqui, eu tenho uma parede que é onde ficam os... Que é uma coisa, ó, eu tenho os refletores, ó, vou tapar o refletor, olha a diferença. Viram a diferença? Tá. Isso é um refletor cenográfico, eu tenho 2. Tá? Mas esse aqui também, tá? Ó. Mas esse aqui é o que traz bastante luz, né? E entre os refletores cenográficos, eu tenho o chapéu do Marabô, do Preto Velho. Eu tenho 2 chapéus dos Pretos Velhos, 2 do Marabô. Eu tenho 2 chapéus, eu sou gaúcho, né? Eu gosto da cultura gaúcha, eu tenho chapéu da minha linha gaúcha. E uns 2, 3 bonés ali. Gente, tô aqui fazendo as coisas, aqui daqui a pouco eu olho aquele chapéu lá. Vai assim. Tá aí o chapéu que me curou. Tá aí o chapéu que eu vi saindo da minha casa. Um homem negro com a roupa de linho, tá bom? E esse chapéu aqui, ele parece de palha, mas não parece de linho? Pai Joaquim, meu preto velho. Agora vem a máxima. Quem é que tá ligado aí? Foi sábado ou domingo? Acho que foi domingo. Quem é que estava comigo sábado ou domingo? A Valentim estava. Em que eu estava fumando palheiro e tomando um vinho. E eu fiz uma live onde eu disse: gente, eu não tô bem. Lembram? Eu acho que eu vou ficar doente. E eu vou fumar... Tu tava, né? Lembra? E eu vou fumar 2 palheiros do meu preto velho e eu vou tomar o vinho que é do meu preto velho, lembram? Para ver se ajuda a diminuir a doença que está por vir. Já estava ruim da garganta, já estava sentindo que eu ia me derrubar. Então o pai Joaquim já estava me cuidando desde lá do domingo e me trouxe a cura essa madrugada. Aí depois é que eu fiz toda a ligação. Né? Quando eu vi o chapéu, aí apareceu ele na minha frente. É que o arquétipo do preto velho, quando nós vimos em uma sessão, é qual? O velho sentado num banquinho com a bengala. Mas, gente, agora é fácil, né, fazer a tradução. Gente, o chapéu que eu vi lá era o chapéu do meu preto velho. Sabe? Olhei o chapéu na projeção, esse chapéu eu conheço, mas não me liguei. Por quê? Porque ele estava de em pé caminhando. O meu preto velho tem 102 anos. O pai Joaquim, o meu preto velho, ele tem 102 anos. Imagina, né? Um homem de 102 anos andando elegante, bonito, todo de branco, de linho, com esse chapéu aqui que eu mostrei,
caminhando como se tivesse aí 30, 40 anos de idade. Não tem como fazer a ligação, né? E óbvio que quando o arquétipo esse, que ele fica todo apertadinho, enrugadinho, é o arquétipo do velho. Depois que ele termina o trabalho, aí ele toma a forma fluídica que ele quiser. Isso todas as entidades, tá? Eu botei um short essa semana sobre a reunião antes de ter a sessão. Sabiam? Antes de ter uma sessão aqui na Terra, em qualquer centro espírita de Umbanda, há no astral superior uma reunião entre todas as entidades que vão trabalhar nesse centro espírita e já vão ajustando como é que vai ser feito. Sabiam? Dá uma olhadinha ali. É um vídeo com amor e carinho, bem feito, tá? Tu viu o vídeo, Valentim? Legal, né? Ah, até tu comentou. Eu vi até que tu comentou lá. Eu dei o likezinho, o coração. Tá? E pode ver que lá no astral superior, eles estão normais assim. E quando eles vêm para cá, eles têm que ter aquele arquétipo, que nem o preto velho, né? O vovô, a preta velha, a vovó. Então, o que aconteceu? Qual é a ligação que na hora eu me lembrei, que eu falei para moderação, né? Moderação. Quem é que viu o filme do Nosso Lar, do Espírito André Luiz, do livro do Chico Xavier? Em uma parte do filme, né? É espetacular. O André Luiz já estava em espírito, teve autorização de visitar a sua família, depois de morto, né? Só que quando ele voltou para sua família visitar, a esposa dele já estava casada, né? Já estava casada com outro homem. E esse homem estava doente e tossindo, olha só, mal tossindo. Aí o André Luiz foi lá, fluidificou a água que estava ao lado da cama, e o cara inconscientemente bebia aquela água fluidificada pelo André Luiz. E no filme, o André Luiz, quando fluidifica a água, aparece a energia imantando a água. Quando eu fiz a ligação da imantação da água, eu fiz a mesma ligação com a energia, né? A aura do pai Joaquim quando estava saindo daqui. Olha como é que eu estou hoje. Perceberam? Óbvio, vou continuar tomando os remédios, né? E agradeci, pai Joaquim, agradeci tudo, a cura, né? Por isso que é importante estarmos com a nossa fé em dia, né? Poxa, eu cheguei um momento em que, não dá mais, gente, eu tenho que trabalhar, eu tenho gente para cuidar, eu tenho 2, 3 pessoas doentes, eu tô doente, né? Eu tô doente, mas eu tenho 2, 3 pessoas doentes, tem mais 2 que vão fazer cirurgia que dependem de eu estar bem, para que a minha energia estando boa, eu possa trabalhar e atuar dentro da mediunidade, né, dos cuidados dessas pessoas. Na verdade, fiz assim, povo, tô largando para vocês a obrigação de cuidar. Se vocês querem que eu cuide, cuidem de mim, né? E os cuidados paliativos, né? Não é a cura total ainda, é o cuidado paliativo, tanto que eu tô aqui. Tossindo um pouquinho, mas assim, 1% do que eu tava, né? Já me preparando, amanhã tem sessão. E outra coisa, eu tenho uma demanda boa a meu favor, né? Eu tenho uma demanda boa a meu favor, que também chegou hoje, né? Mostrei para as meninas, falei. Preciso da sessão do Exu Manaboa para amanhã. Eu, Emerson, além das pessoas que vão estar na sessão, precisam da energia do Exu Manaboa e da Pombagira 7 Saias. Eu, para as minhas demandas pessoais, preciso da sessão do Exu Manaboa amanhã, mas de qualquer jeito. E aí, se eu não estou bem? Pode ser que essas minhas demandas pessoais não andem,
porque não haverá a energia do Exu Marabô. Viram como tudo está interligado? O mundo é feito de energia. Nós somos feitos de energia. Mas o mais importante de tudo é o agradecimento. Vim, agradeci, eu tenho meu jeito, né? Outra coisa é agradecer, tá? Não precisa se ajoelhar no chão, rezar. E uma boa conversa mental vale muito, tá? Eu não tenho tempo, Emerson. Uma hora que tá no ônibus. Tá lá no ônibus, pegou o ônibus e foi trabalhar. Conversa com o anjo da guarda. 2, 3 minutos. Meu anjo da guarda, obrigado por me curar, por me ajudar, por abrir meus caminhos. Mentalmente. É a melhor oração. A melhor oração é aquela que vem do coração e não aquela lida em palavras, tá? Lida, né? Fez um textinho ali e leu sem aquela emoção, sem aquele verdadeiro agradecimento. Incorporação. As pessoas se apegam muito à incorporação. Valentim. Os remédios sozinhos não ajudam muito. Precisamos também da espiritualidade, da nossa fé, que tem que ser firme. Exatamente. E é que sempre eu digo aqui, né, pessoal? A cura, no caso da doença, remédio, que a medicina manda, e o remédio, que a espiritualidade manda. Sempre balanceado. Quem curou? Não interessa quem curou, a não ser que a espiritualidade venha e se mostre e diga, fui eu. Mas não pode ficar naquela paranoia de, quem foi, quem foi? Eu quero rezar. Pessoas, conversa. Meu anjo da guarda, vai ser recebido a oração e o agradecimento, tá? A incorporação. Eu fiquei 15 dias sem responder alguns comentários aí, que eu estava na correria, e teve 6 comentários sobre incorporação. E aí? Hoje eu botei vídeo sobre como é incorporar os ciganos. Botei na forma de shorts, mas não sei por que o YouTube lançou como vídeo. Então, depois que terminar aqui, vão lá nos vídeos e olhem lá, que tem vídeo sobre a incorporação de ciganos. Todo mundo quer incorporar. Todo mundo quer incorporar. Eu sou médium inconsciente. Se eu quiser fazer uma consulta, como é que eu faço? Se eu sou médium inconsciente, eu não faço. Eu tenho que pedir para alguém perguntar. Eu já tenho uma questão, né, para a sessão de amanhã, que eu já pedi para a Laura, para a Cris e para a Rose, falar com o Exu Marabô, para mim, por mim. Agora eu me engasguei, não é tosse do coisa, tá? Engoli a saliva errado. Entenderam? Só que muitas das nossas respostas, elas vêm através da projeção astral. Vamos treinar o desenvolvimento da mediunidade, da clarividência e da incorporação? Vamos! Mas pessoas, se apeguem ao treinamento de projeção astral. Aqui na playlist Projeção Astral tem um monte de curso e técnica gratuita para vocês fazerem antes de dormir. E quando dormirem, fazerem a projeção, a saída do corpo. Realizarem a saída do corpo. Porque daí vocês conversam direto com o guia espiritual de vocês. Direto com o guia espiritual de vocês. Olha aí o que aconteceu comigo. Incorporação. É uma sessão por semana. Julho vai ter mais. Eu acho que vai ter 2 por semana. Mas que seja uma por semana. Então, vai ter só uma oportunidade por incorporação para conversar com os teus guias. Projeção astral, vocês têm a oportunidade todas as noites.
todas as noites, durante o resto da vida de vocês, terem o contato com o guia espiritual de vocês. Tá? Desenvolvo mais a projeção astral, porque daí, desenvolvendo a projeção astral, traz a caminho, a reboque, o que vem a reboque? A mediunidade, a clarividência e a incorporação. Trabalha a projeção astral que facilita a incorporação. Tá, crianças? Beleza? Amanhã nós temos sessão de Exu aqui em casa. Quando a sessão é de Exu, quando tem sessão aqui em casa, tem live antes e é mais curta. Quando tem sessão lá no Paizico, aí não tem live, mas eu faço a chamada e os vídeos lá. De novo, olhem lá, quem nunca viu uma sessão de Exu, tem 5 vídeos da nossa sessão de Exu lá no Paizico, tá? E meu irmão de santo está abrindo casa de religião aqui perto, me convidou para inauguração, para ajudar a fazer as coisas, para ajudar a fazer a casa dos Exus, tudo, a moderação já sabe. Então vai ser uma casa que eu vou ter que ir de vez em quando, eu não me comprometi com ele sempre, mas, até por causa do canal, né? Pô, daí eu vou passar todos os dias indo sessão, todos os dias, não dá, né? Mas daí no meio da semana, eu acho que vai ser terça ou quarta-feira lá, tá? E aí no meio da semana, é perto. Aí daqui a pouco eu ajusto a sessão, a nossa live um pouquinho antes, para poder fazer a nossa live e depois eu vou para a sessão lá. Tá, crianças? Vamos então encerrar aqui. Vou guardar um pouquinho de voz, porque amanhã eu quero fazer lives de manhã, tá? Amanhã eu quero fazer live de manhã e de noite e eu tenho que estar com a voz 100% para a noite. E eu quero parabenizar uma pessoa aí, tá? Uma pessoa que eu não vou citar o nome. Ela fez 4 provas. 2 provas ela tirou 10, faculdade, tá? Para se formar. E faculdade difícil. Uma pessoa muito amada e querida por todos nós. 2 provas ela tirou 10. E as outras 2 notas, não sei se foi 9 ou 8. Mas mesmo assim já, né? Poxa vida, né? Então eu tô acordei hoje de manhã com essa notícia. Nossa, feliz demais. Então, se tu tá me vendo aí, que Pai Ossan e Mãe Oxum continue te abençoando, te iluminando os teus caminhos, tá? E as próximas notas só aceito 10. 9 não aceito. Eu só aceito 10. Tá? Outra coisa, tá, gente? A relação da espiritualidade conosco, né? Não é que eles vão botar na cabeça as respostas quando se faz uma prova, concurso, faculdade, qualquer coisa. Não é que eles vão fazer a prova por nós. Qual é o trabalho do nosso anjo da guarda? Na hora que nós estamos fazendo a prova, tirar tudo que é forma pensamento ruim, tirar espírito obsessor, tirar qualquer tipo de espírito que queira atrapalhar e deixar somente o que é bom na nossa mente. A mente aberta, conseguimos trazer tudo que nós estudamos. Vamos então, gente? Vamos lá então, nossa oração final. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão neste plano é nos auxiliar no caminho da evolução espiritual. Rogo a vós, junto com Pai Ossan, Mãe Oxum, Pai Bará, Pai Ogum, Caboclo Ogum da Lua, Caboclo da Lua, Preto Velho Pai José, Preto Velho Pai Joaquim, Preta Velha Avó Maria, a todo o clã de Cigano Igor, Cigano Natan, Cigano Pablo, Cigano Igor, Cigano Pirata, Cigana Nissa, Cigana Sarita, Cigana Rosita, Cigana Esmeralda, Cigana Sete Saias, Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano, e também a falange de Exu Marabô. Exu Marabô, Pombagira Sete Saias, Exu Maré, Pombagira da Praia, Ogum Megê, que possam velar, guardar e resguardar o nosso dia, né? Que tá tão difícil a coisa na rua, uma violência tão extrema, né, gente? E quem tá andando na rua aí, tenha cuidado. E a saúde,
tão necessária nos dias de hoje e a sua cura. Beijo no coração. Ah, pera uma enquete. Pera aí, desculpa. Pergunta. Você já sentiu que seu espírito saiu do corpo quando você estava dormindo? 93%, olha ali, ó, 93% sim e 7% não. Olha que legal, gente. Viu como tem muita gente que faz a projeção astral e nem sabia que o nome disso é projeção astral? Beijo, amo vocês e até amanhã. Fui.